agradece a Deus, em primeiro lugar, pelo fato da gente poder estar sempre podendo falar de Cristo, falar de Jesus e principalmente falar de Jesus na ótica da doutrina espírita, que a gente considera o cristianismo redivivo, a continuação do cristianismo. Porque aqui a gente tem realmente a promessa do Cristo. E eu gosto muito nas minhas palestras, falar sobre o amor, falar sobre mensagens. Eu vejo que esse local é um local onde vêm as pessoas sofredoras, vêm as pessoas em busca de uma solução, em busca de algo. Então, eu gosto muito minhas palestras são todas nesse nível. Só que eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu sou distraído. Então, o PowerPoint para mim é a solução para as minhas palestras. Então, nós vamos falar de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, na minha visão, que os outros apóstolos não me desculpem, mas para mim é o apóstolo. Porque Paulo de Tarso, ele, para a doutrina espírita, na minha visão, como a gente, na doutrina espírita, a gente busca uma reforma íntima, a gente acredita que nós estamos aqui para nos reformar intimamente. E Paulo de Tarso, ele é, assim, para mim, o exemplo, talvez, máximo de reforma íntima. Como a gente observa como aconteceu a situação dele. Eu até hoje, sinceramente, eu às vezes não compreendo, né, essa grandeza desse espírito, que é um perseguidor, que é um camarada que, tipo assim, odeia o Cristo. Principalmente depois que ele mata Estevão, né, que ele apedreja Estevão, condena Estevão, e aí descobre que Estevão é o irmão de Abigail, a pessoa que ele amava. E fica mais furioso ainda quando descobre que Abigail, ela simplesmente se converte ainda mais ao cristianismo e o culpado disso é Ananias. Aí ele vai em busca de Ananias e quando tudo acontece. E ele nunca conheceu Jesus. Ele nasceu 5, 6 anos depois de Cristo, nunca cruzou com Jesus. E ali naquele momento Jesus para na frente dele, já desencarnado, né? Jesus já entre nós, e pergunta Paulo, por que ele persegue? Ele, quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele momento, Paulo, salvo então, ainda salvo, né? Ele fala, o que queres que eu faça? E a partir daí ele realmente muda completamente a sua vida. E quando a gente estuda Paulo, a gente verifica o quanto ele sofreu, quanta dor que esse espírito vivenciou. Cada cidade que ele entrava era escorraçado, tinha que sair escondido, era chicoteado, era preso. Mas a fé desse senhor, desse cidadão, desse espírito com Cristo, ele traz para a gente isso. E por isso que eu falo sobre ele, já que eu acho que umas 3 ou 4 palestras sobre Paulo, e quero falar dessas virtudes do amor que ele traz para a gente. E ele fala que viu o Senhor. Mas Paulo nunca viu o Senhor. Este é o motivo da sua transformação. Encontrei Jesus. O melhor, fui encontrado por Jesus. E aí começam os nossos questionamentos. Nós encontramos Jesus? Porque Jesus está ali. Não é Jesus que vem até nós. Jesus está lá de braços abertos. Mas muitos de nós falamos que encontramos Jesus. A gente vê isso em vários religiosos colocando essa postura de que encontrou Jesus, de que vive com Jesus, de que fala em Jesus. Mas vive Jesus? E a doutrina espírita coloca para a gente a importância da fé com obra, que o próprio Paulo fala. Ele coloca para a gente que não basta o que sai da boca. E a gente, então, fica sem entender, porque ele diz que Deus encontrou em minha vida. Ele entrou em minha vida de uma forma imperativa. Deus entrou em minha vida. E eu fico questionando quando é que eu vou ter essa capacidade de perceber, de sentir que Deus entrou em minha vida dessa maneira. Porque quando a gente escuta, quando a gente lê a história dele, a gente percebe que realmente Deus entrou
na vida de Paulo. É um exemplo vivo para nós que também vivemos nossa vocação de discípulos missionários nessa cidade imensa, nesse estado imenso, nesse país, nesse planeta imenso. Ele é o exemplo. Quem não tem a oportunidade de estudar Paulo, pode começar lá por Paulo Estevam, né? O livro que deve ter aqui para emprestar. Começa por Paulo Estevam, que quando começa toda a saga dele, tem livros, tem filmes maravilhosos aí sobre Paulo. Vale a pena realmente a gente ver. A felicidade de Paulo não consistiu na ausência da dificuldade, mas em ter se encontrado com Cristo e em ter o servido com todo o seu coração, com todas as suas forças. Então, quando eu falo da doutrina espírita como o prosseguimento do Evangelho, como o prosseguimento dessa boa nova, é porque a gente aqui entende que a gente não vai encontrar essa facilidade. Nós aqui não estamos esperando, ao desencarnar eu vou para o paraíso, vou ficar ali acariciando o leãozinho. Nós não percebemos dessa maneira, não percebemos que é trabalho, trabalho, trabalho. O diferencial para nós espíritas é que nós compreendemos que nós somos espíritos. Nós somos espíritos que estamos atualmente virifindiando nesse corpo físico. Se nós realmente compreendemos essa verdade, nós vamos compreender que nós não somos a matéria vivendo algumas experiências espirituais, e aí a gente vai entender que tudo que acontece em nossas vidas tem uma razão de ser. Nós compreendemos que Deus é de uma justiça, de um amor imenso. Não tem nada que aconteça em nossas vidas que não tenha uma razão de ser, porque Deus não permite que isso aconteça. O avião caiu, foi 200, uma pessoa. Como é que é isso? Mas aquele monte tinha criança, tinha espíritos pequenos e espíritos em corpos mais velhos. Mas como nós entendemos que Deus é justo, pura justiça, nada ali foi em vão. Aquele teu pai, aquela tua mãe, aquele teu marido, aquela tua esposa, aquele teu filho, aquele teu vizinho, aquele teu patrão, nada isso aí que está acontecendo na sua vida é por acaso. Não é injustiça de Deus. Tem sempre uma razão porque Deus é essa justiça. Então vamos tentar imitar esse exemplo de Paulo. E nós vamos estudar agora, está lá em Coríntios 1, 1 Coríntios 13, e nós vamos pegar só o 4, 5, 6, o 7 e o 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é ciumento, não se vangloria, e sim se ensoberbece. Não é indecoroso, não busca os seus próprios interesses, não se torna irado, não leva em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí a gente vai, dentro desses 4 versículos, nós vamos então trazer essas 9 virtudes de uma forma prática para que a gente possa compreender. Eu só solicito que, ao saírem daqui, os encarnados e essa quantidade enorme de desencarnados que se encontra aqui, e não fique achando assim, então eu não amo. Não é esse o objetivo. Eu tenho que compreender se eu estou fazendo a coisa certa para que eu possa melhorar. Se eu acho que eu sou bonzinho, que eu sou maravilhoso, que eu estou fazendo as coisas certinhas, que eu sou do bem, eu não tenho que melhorar. Eu já sou aquele copo cheio, né, que o oriental coloca. Tem que ser aquele copo que não está cheio e nem está vazio, em busca desse conhecimento, em busca dessa melhoria. É o eterno vir a ser. Nós somos esse ser, sempre em busca. Se você já achar que completou, você fez uma faculdade, fez um curso, me formei, então você não vai conseguir mais nada, porque nós estamos sempre, sempre, sempre em busca. Quando eu estava no meu 10º período de psicologia, aí aquele desespero do aluno de último período, e aí, professor, e aí a gente fica naquela coisa, agora eu não sou mais estagiário, o que eu vou fazer? E a professora falou, o diploma só serve para você botar na cadeirinha e sentar em cima, para você ter o direito de errar. Agora é contigo. Você vai continuar essa formação e vai continuar e continuar, e a gente entende dessa maneira. Por que Paulo escreve para Corinto? Por que para a igreja de Corinto que ele fala isso?
ele estava passando por problemas como divisões, competições, falsos ensinamentos, imoralidade e falta de unidade. E aí a gente volta, isso foi lá para o ano 35, 36, por aí. Não mais, 60, foi bem depois. E a gente volta para o mundo hoje, eu só posso falar da doutrina espírita, porque eu estou na doutrina espírita já, sei lá, uns 40 anos, talvez, de doutrina espírita. A experiência que eu tenho com relação à Igreja Católica é pouco, com a Umbanda, o evangélico é pouca. Então eu só posso falar da doutrina espírita. O que eu tenho observado dentro da doutrina espírita? Que bons palestrantes, que bons tarefeiros, que pessoas que estão no caminho, de repente vão embora. De repente, simplesmente somem, desaparecem. E por que isso? Manuel Filomeno de Miranda tem 2 livros que eu acho muito maravilhosos. Um é Rumo ao Mundo de Regeneração, é um recente, e o outro que eu estou lendo agora também muito bom, que eu agora esqueci o nome, depois eu vou lembrar, que ele conta essa trama da espiritualidade. Ele conta o que esses espíritos, essa falange do mal, ela se coloca contra Jesus. Se coloca assim como inimigos de Jesus. Porque desencarnaram muitos deles sob o nome de Jesus, as cruzadas, inquisições. Então, grupos que fazem isso. Então, qualquer pessoa que esteja querendo falar de Jesus, fazer o bem, essa pessoa ela é um alvo. Eu estou falando de espiritismo, mas a gente tem conhecimento também, que dentro do protestante, grandes pastores, grandes diáconos, grandes padres, pessoas que de repente está no caminho, de repente sai do caminho. E a doutrina espírita, através desses mensageiros, eles mostram para a gente o porquê que está acontecendo. Por que você, eu vou na casa espírita? Não, aí daqui a pouco está chovendo, está sol, não chegou alguém. Ou seja, a gente tem uma série de desculpas. Essa casa aqui, para ficar pronta, eu fico imaginando, só imaginando, porque a gente sabe que é muito mais do que a gente imagina. O que passou Jorge Norma para chegar hoje que nós temos aqui? Porque, assim, sempre vai acontecer uma série de dificuldades. Para quê? Para você não concluir. E aí, se a gente for um pouquinho mais desavisado, a gente realmente não vai chegar àquele nosso objetivo. E lá estava acontecendo isso, quando estavam sendo influenciados pela filosofia grega que afirmava que a salvação vinha apenas por meio do conhecimento. Imagina, né? O que tem mais conhecimento tem salvação, o que não tem, e é por isso que Lutero, então, ficou muito chateado com a igreja, com aquela venda de indulgência, venda de pedacinho do céu, né? E aí o Lutero, ele faz a reforma protestante, por conta dessa situação aí. Logo, o objetivo era ajudar os membros daquela igreja a sentirem o amor de Jesus Cristo e a buscarem o dom da caridade. Essa caridade que é uma das bandeiras da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Eu prefiro falar que fora da caridade não há evolução, que às vezes a pessoa chega por dizer que acredita nessa salvação. E nós sabemos que é trabalho, trabalho e trabalho. A gente vai desencarnar, eu já estou me preparando. Desencarnei, eu vou abrir os olhos e vou falar, Jesus, o que eu posso fazer? Estou tentando, de repente lá muda tudo. Mas eu estou com esse objetivo aí, firme e forte aí, porque é a nossa consciência que leva a gente. Então, um monte de coisa para acertar, um monte de coisa para eu melhorar. Eu sei que um monte delas eu não vou conseguir resolver ainda nessa encarnação. Mas aquelas que eu estou procurando, que eu já sei assim, essa já dá, eu estou procurando melhorar. Mas esse é o nosso objetivo. Não vai ser em uma encarnação que a gente vai chegar. Não. Claro que tem muitos companheiros que acreditam isso. É agora ou nunca, né? É gol ou não gol? É vai ou não vai? Não foi nessa agora, caldeirão e outras coisas mais. Mas a doutrina espírita, nessa piedosa, a gente sabe que não é isso. Mas que tem trabalho, tem. Então, vamos lá a essas virtudes, então, de Paulo. Nós vamos falar 9 virtudes. Paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, capacidade de perdoar, lealdade e humildade. Vamos a cada uma delas, então. Paciência, virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revoltas. Então, é o que eu estou falando. Não vai sair daqui, poxa, as 9 virtudes dele não tem nenhuma. Não, não faça isso. A gente tem que entender. Daqui a pouco estão indo embora, os espíritos estão todos indo embora porque, poxa, não vou me queixar, é queixo pra caramba, reclamo. É o que mais a gente vê hoje.
Eu estou falando qual é o caminho. Por isso que Jesus é o guia. Jesus é o nosso, como diz Emmanuel, né, no livro, Caminho, a Verdade e a Vida, o livrinho que tem lá, que inclusive nós temos aí todos os domingos, né, uma mensagem desse livro. No entanto, tal virtude não representa a omissão ou a submissão diante das inconvenientes atitudes alheias. Quando Jesus diz para a gente, quando alguém te ferires uma face e der a outra, não entendemos que você vai virar a cara para te bater, nós não somos idiotas. Mas a gente entende que essas inconveniências alheias, a gente entende que se a pessoa está fazendo aquilo, está te desejando mal, está fazendo mal com você, ela está te mostrando uma face, a face negativa. Mostra outra face, o amor. É difícil? É muito difícil, que nós somos pessoas altamente ignorantes, nós somos pessoas, o trânsito, então, hoje a gente fica, nós temos que melhorar. O caminho está aí, a lição está aí. Como o Espiritismo fala, mas se eu não for agora, eu vou depois. Melhor depois. Só que depois piora, hein? Depois a coisa fica mais complicada. Mas trata-se, na realidade, de um equilíbrio mental e emocional que permite à pessoa sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento. É aquele equilíbrio. É aquele equilíbrio que se consegue aí, né, aí no mundo aí fora, as várias terapias, né, através dos florais, né, através dos cristais, que não é nada de espiritismo. Eu estou falando assim, o que se consegue em terapias várias? Joana de Ângela, ela aceita todas as terapias lá fora da casa espírita. A casa espírita aqui é diferente. Mas assim, tem várias formas de você se equilibrar. Joana de Ângeles, ela aconselha para a gente a meditação, a prece, mas todas essas terapias que existem aí são para auxiliar o ser humano e elas fazem com que a gente consiga realmente fazer esse equilíbrio. O objetivo das grandes terapias é esse equilíbrio. E o nosso objetivo, enquanto espíritas, é buscar esse equilíbrio, para que nós possamos saber lidar com as nossas situações. O espírito humano afirma: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo para doá-lo a outro na exemplificação. Vamos chegar nesse nível. Nós vamos conseguir ter esse amor dessa maneira que Emmanuel traz para a gente. Emmanuel conseguiu, né? Segunda virtude. Por sua vez, a paciência relaciona-se com a tolerância. Por isso é que o amor não se exaspera. A tolerância, segunda virtude do amor, é o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes ou até diametralmente opostas às nossas. Essa daí, se eu fosse me guiar por essa daí, eu já não podia nem fazer palestra, porque a dificuldade que eu tenho de aceitar determinadas coisas, coitada da minha esposa, que ali ela sabia. De aceitar determinadas... Mas assim, o bom é que eu já compreendo isso. Então, aquela explosão, daqui a pouco eu tenho que parar e raciocinar, né? Não dá para fazer aquela proposta lá que André Luiz Lamosse lá fez lá, né? Que botar e encher a boca, que também Chico falava, né? Enche a boca dela, Emmanuel falou para ele, bota aí a boca, se eu botar a boca, se eu encher a boca d'água no momento desse, eu vou cuspir-lo todinho e vou continuar furioso. Mas eu estou lutando para entender o outro. Eu sempre comento que nessa questão aí política, né, que aconteceu aí, que na realidade o Brasil ficou com duas situações, ou a esquerda ou a direita, eu deixei de falar com amigos de décadas, amigos assim, porque hoje eu já retornei a falar com eles novamente. Mas é porque a gente vai melhorando. A gente vai melhorando. O bom é esse, a gente vai melhorando devagarinho, mas a coisa é uma luta, essa luta interna, é vencer a si mesmo cada momento. O tolerante é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir e comportar-se, age com tato, cautela e benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. Todas as pessoas têm alguma coisa boa. Aquele cara mal, feito pica-pau. Não sei por que o pessoal fala mal feito pica-pau, acho que é por causa do filme, do desenho, né? A pessoa que ela tem alguma coisa de boa.
Sempre tem. Ele gosta de um gatinho, ele gosta de um cachorro, ele tem um papagaio, ele tem alguma coisa de bom. Porque essa, essa semente, ela vai surgir. E nós, espíritas, entendemos isso. Ninguém vai para esse tal desse fogo eterno o tempo todo. Não vai. Isso é maravilhoso, nós entendemos isso, entender que Deus não erra, Deus, tudo que Ele cria é para chegar um dia à perfeição. Isso é doutrina espírita. Isso faz com que a gente se sinta bem. Aí quando eu boto uma mensagem de Emmanuel, eu sempre lembro, pô, Emmanuel era o público lento, que negou Jesus, que não queria, bravo pra caramba. 2000 anos está aí, é nosso mentor aí, maravilhoso, foi mentor agora de Chico, é um espírito que traz tanta mensagem boa para a gente. Então daqui a 2000 anos a gente vai chegar lá. É só a gente caminhar com ele, porque ele, na mesma encarnação, ele ainda já aceitou Jesus, sofreu pra caramba, 50 anos depois, né, aquele escravo, só foi reencontrar a Lívia, poxa, muito depois, passou por bons bocados, por maus bocados, né? Mas a gente chega lá. A gente pode, com esses ensinamentos, não precisar passar por tanta dor ou por tanto sofrimento. Segundo Joana, a dor ela é fundamental, a dor é necessária em nossas vidas. Sofrimento não. Eu tenho um câncer que está em fase terminal e ele está doendo, mas eu tenho a consciência de que se eu estou com esse câncer, porque Deus não é injusto, é porque eu cometi algumas coisas e Deus não está me castigando, está me dando oportunidades de vivenciar as dores que eu fiz outros passarem. E aí, com esse entendimento, eu estou com dor, mas não estou sofrendo. Esse é o grande objetivo, então, nosso. A terceira virtude é a benevolência, pois o amor é benigno. O amor é bom, o amor é maravilhoso. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. Fica feliz. Sabe o que é se comprazer em fazer o bem? Se comprazer em fazer o bem é a verdadeira alegria. Quando Jesus disse que a felicidade nós deixamos, quer dizer, eu nem sei se foi Jesus que disse isso. Eu estou falando aqui, mas eu nem sei se foi. Foi ele que vou pesquisar isso. Que a felicidade, mas o Espiritismo diz, a felicidade não é deste mundo. Aí como é que é isso, não é deste mundo? Porque aqui nós temos momentos felizes. Nós podemos estar felizes, mas não ser feliz, porque como é que eu posso me declarar feliz com tantas guerras que estão acontecendo aí? Como é que eu me considero feliz agora? Eu sou torcedor fluminense, mas torcedor fluminense, tudo chorando aí, ó, flamenguista chorando aí, eu não posso. Então, nesse momento, eu não estou feliz. A gente vai encontrar essa felicidade em outro momento. Como a afetuosidade e a gentileza são as suas principais características, ela mesma se satisfaz ao promover a satisfação alheia. É ficar feliz porque o outro está feliz. A alegria de a gente, sabe, de ver que o outro ficou feliz é muito bom, sabe, é uma coisa muito maravilhosa. Você já foi, por exemplo, aqui que não foram, mas se faz um dia, vai fazer uma visita no hospital. Você não precisa ter ninguém lá. Vai fazer uma visita, chega lá na porta, horário de visita e vê se olha lá. Normalmente você vai encontrar alguém que não tem ninguém. Chega perto dele, conversa com ele. Que felicidade a pessoa fica. Porque tem pessoas que estão lá e não têm essa felicidade. O genuíno amor sempre nos possibilita desejar o melhor a quem quer que seja, impulsionando-nos a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente se concretizem. Dessa forma, ele não é somente sentimento, mas, sobretudo, é ação. Então, o amor, esse sentimento, ele é ação. Não adianta eu ficar parado, não adianta eu ficar esperando que as coisas aconteçam. E aí, André Luiz, ele vai falar para a gente assim, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. E quando a gente fala trabalhar sempre, esse amor é um amor que ele surge de mim para o outro. Seu padre, eu quero casar. Eu quero ser feliz. Por isso eu vou casar. Casa não, meu filho. Se você quer ser feliz, não casa não. Agora, se você quer fazer feliz, aí você casa. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo que a gente entende desse amor do Cristo. Que amor é esse? Esse amor é um amor que eu tenho pela minha esposa, pela minha filha que está ali, pelos meus outros 3 filhos que eu tenho, e por esse pessoal que está entrando aqui agora, maravilhosos, sejam bem-vindos. Pode abrir. É o mesmo amor. Fique à vontade.
Então, quando nós chegarmos nessa situação, quando nós chegarmos, temos essa capacidade, e a doutrina espírita traz isso para a gente, porque essa doutrina espírita vai me dizer que esses 4 filhos que eu tenho hoje, eles podem ter sido vizinhos, podem ter sido inimigo, podem ter sido... E nas próximas encarnações eu posso nem conhecê-los, e as pessoas que às vezes eu menosprezo, que eu não olho, que pode ser pessoas aqui. Então, isso é amor. Isso é o amor que o Cristo bota para a gente, traz para a gente, mas é preciso trabalhar isso, porque nós somos pessoas cheias de defeitos. Nós não somos os bonzinhos, né? Ah, eu sou do bem. Nós não somos isso. Só teve um nesse planeta maravilhoso e bonzinho, e esse a gente crucificou. Esse não precisava vir aqui, esse a gente crucificou. Todos nós temos nossas necessidades. Aí eu fico pensando, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier é um ser assim, nossa, que ser maravilhoso, né? Visitei 2 vezes na época lá em Sacramento, lá em Uberaba. Aí, quando a gente chega perto, assim, aí era uma salinha pequenininha, uma energia que ele tem, eu fico imaginando, sabe, quando ele entra na sala, é uma energia totalmente diferente, que ser maravilhoso. Mas tinha trombose, tinha problema no olho, tinha um monte de coisa. Por que o espírito daquele teve que passar por tudo isso? Porque também tinha suas necessidades. E aí a gente compreende por que Jesus, as pessoas olhavam para ele, as pessoas tremiam ao estar próximo de Jesus pela energia dele. A gente entende por que Paulo encontra com ele e se transforma. Boa noite. A gente entende por que Jesus fala para Pedro, siga-me, e ele segue. A gente entende por que Jesus fala para Levi, coletor de impostos, sentado lá colhendo impostos, Jesus fala, Levi, siga-me. E Levi levanta e segue ele. Então a gente compreende que energia é essa. E essa energia está irradiando até hoje conosco. 4ª virtude. Ademais, a benevolência promove a incondicionalidade do amor. Esta é, portanto, sua 4ª virtude, porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura seus interesses. O amor não procura interesses próprios. O amor incondicional é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, cobranças ou exigências, para que possa existir ou expressar-se. Não vou embora, por favor. A gente está buscando o amor. A gente está percebendo quanto a gente precisa. Que amor é esse? Porque eu questionava muito, que amor é esse? Que amor é esse que você conhece alguém, namora, noiva, mas não sei se hoje ainda tem noivado, né? Aí noiva, aí casa, aí passa um tempão, tem filhos, de repente separa, pronto, o outro não presta, é tudo ruim, só fala de coisa negativa. Ué, que amor é esse? Eu ficava pensando, que amor é esse? Esse é o amor que o Cristo... Não é esse o amor que o Cristo dá para a gente. É esse amor. É um amor que a gente, sabe, é um amor, olha só a expressão desse amor. Portanto, a atitude de quem não espera por recompensa ou retribuições pelo benefício que oferece ao outro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí a pessoa responde. Bom dia, a pessoa não responde. Mal educado, não respondeu. Eu estou desejando que você tenha um bom dia. Eu não quero que você me diga que eu também tenha, não. Eu estou te oferecendo um bom dia. Estou desejando a você. Mas a gente fica muito chateado se o outro não responder para a gente. Não também desejar um bom dia. Então, assim, eu não preciso esperar do outro. Quando eu faço alguma coisa para o outro não me retribui, quando a gente fica esperando que retribui, Deus retribui. Infelizmente, a nossa política partidária hoje é isso, né? As pessoas é política, vai, oferece, e as pessoas vai, às vezes, votar naquela pessoa pelo que ela está oferecendo, não pelo que a gente, às vezes, até conhece realmente dela. Hamed, ele fala uma coisa muito interessante, eu gosto muito. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem.
e que ajam como imaginamos que devem agir. A gente espera que as pessoas ajam de acordo com as nossas expectativas. Eu só posso doar o que eu tenho. Se a pessoa é ignorante, se a pessoa fala mal contigo, é porque ela é aquilo, ela só está dando o que ela tem. Então, com essa compreensão, a gente não vai ficar chateado com ela, porque se nós ficarmos chateados, nós estamos no mesmo nível ou até no nível mais baixo que ela. Ela está dando o que ela tem. A pessoa fez isso. Ela está dando somente o que ela tem. E outro detalhe, as pessoas, na realidade, elas não estão dando, elas estão oferecendo o que ela tem. Eu aceito se quiser. Aceito se eu quiser. Você é feio. Sou feio, mas estou na moda. Estou bem, estou tranquilo. Então, assim, eu aceito. Eu aceito. Porque se eu aceitar, aí a minha mente, aí pronto. Né? Falou que eu sou preto. O cara falou que eu sou preto. Eu sou preto. Eu sou negro. Não tenho nariz arrebitado, mas sou negro. Cabelo carapinha. Eu vou ficar chateado com isso. Mas é a maneira que fala. Pode falar. Eu sou daquela época que os meus colegas, tem grupo de colegas que falam, ninguém vai te botar no Pelourinho de novo. Ó, a Lei Áurea foi assinada lá, já acabou. Hoje não pode falar isso, né? Mas eu e meus amigos ali, porque assim, é o como você recebe a coisa. Vai ficar brabo no trânsito hoje aí. Vai ficar brabo, porque quebrou o teu retrovisor. Eu já passei situação, eu com minha filha pequena e a esposa no carro, dirigindo, o cara achou que eu cortei ele na Avenida Brasil e veio tentando me empurrar. E se você perde a cabeça naquele momento, você perde a vida tua e dos outros, ainda vai chegar na espiritualidade como suicida ainda. Esse é que é o problema. A quinta virtude é a maturidade, porque o amor não arde em ciúmes. Agora complicou, né? O amor não arde em ciúmes. Aí a coisa fica feia, porque a gente vê tanto ciúme. O ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. Eu estou falando dos meus filhos, estou falando da minha esposa, mas é meu. Eu tenho alguma coisa, tem pessoas. É uma maneira de falar, né? Mas eu tenho. As pessoas são nossas. Não são nossas. E nós, então, com essa compreensão desse amor, de saber que as pessoas estão caminhando comigo, se nós realmente colocarmos isso em nossas mentes, em nossos corações, a gente consegue compreender o outro. Entendendo que o outro só dá o que tem, eu aceito o que quero, o outro é o outro, eu sou eu faço minhas coisas, você faz suas coisas. Então, assim, se nós compreendermos isso, a gente consegue ter um equilíbrio. Nessa encarnação, a gente pode crescer, não cresce tanto não, sabe? Cada encarnação, a gente cresce um pouquinho. Mas esse é o nosso objetivo. Tem muitas coisas que a gente promete na espiritualidade que vai fazer, que vai corrigir, e aí chega aqui, o bicho pega, a coisa fica pesada, os vícios vêm, e a gente não faz. E a gente vai deixando para depois. Desencarna de novo. Esse nosso lar 2, né, é um exemplo disso. Inclusive, o nosso lar 3 começou a ser gravado essa semana, agora, né? O nosso lar 2 conta isso, né? O seu nome, para guardar nomes terríveis, né? Ele, por tantas vezes, ele queria, tinha chance, não pergunta quem é ele, você vê os filmes lá que eu não lembro quem era. E não conseguia, até que num dia ele consegue. E o Cristo é maravilhoso, porque a gente sabe que Deus, ele jamais vai permitir que a gente fique nessa situação, porque o pessoal fala do inferno, que você não sai mais dali, que coisa horrível, né? Essa esperança que a gente tem, entender que a gente um dia vai sair. Mas não vamos ficar deixando para depois, não. Essa frase é uma frase só o pessoal de cabelo branco. Como Deus pediu ter um monte de cabelo branco, né? Antigamente tinha, né? Vinha no chiclete, aquele negócio, a maré, né? Uma que eu adorava muito, né? A maré. E aí eu quero reduzir o que é o amor, né? Amar é te amo, pá, 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 e adeus. Pô, mas que trágico, te amo e adeus. Porque a gente acha que amar o outro é reter o outro. A gente acredita que amar o outro, eu te amo, mas você tem que ficar perto de mim. Quer dizer, eu amo o outro ou eu amo a mim? Tem que ficar perto de mim, eu tenho que estar com o outro. Se o outro quer partir, o que eu vou fazer? O outro quer partir. Ele quer partir.
A pessoa quer ir, então, assim, isso é um verdadeiro amor. Se a minha filha, sei lá, faz aí uma faculdade, faz um intercâmbio, vai lá para o Japão, vai lá, quer ir lá para uma oportunidade grande, mas só dá para ela ir, vai ficar 2 anos lá, sei lá, e eu não posso. Não, não vai não, meu filho. Que isso? Eu te amo tanto, você vai para lá? Não. Isso não é amor. Tá por vida aí, Solange. Solange diz que não. Deixa não. Certo grau de ciúme é bastante normal em muitos de nós, é claro, né? Também não tentei aquela pitadinha. Certo grau de ciúme. É igual a raiva e o ódio. Aquela raivinha que passa e passa, logo quem passa logo o ódio já é algo mais doentio. Paulo, entretanto, refere-se ao ciúme doentio, pois esse excessivo desassossego mental e emocional faz sofrer quem o alimenta e quem o suporta, prejudicando consideravelmente a relação. Então, é uma coisa muito complicada. A medicina, isso é comprovado, assim, que o nosso estado de humor, ele provoca nódulos. Ele provoca nódulos, que aí fica aquele nódulozinho que é positivo, né? Não, ele faz o exame, mas você continua com ódio, com raiva, com rancor, e ele vai se transformando naquele câncerzinho. Por enquanto está benigno, daqui a pouco ele se transforma naquele câncerzão maligno. E grande parte de momentos de câncer acontece isso. Mágoa, rancor, ódio. Então aí vai um aviso, vai um alerta, né, para todos nós aqui encarnados e para esses desencarnados. Se você tem ódio de alguém, raiva, rancor de alguém, aproveita enquanto estás a caminho com ele. Hoje, chega em casa, liga, pai, mãe, liga para quem quer que seja, mas ele estava errado o problema. Não é teu. Joana diz que eu peço, eu vou lá e me desculpo. Se ele quiser aceitar, ótimo para ele, para mim. Se ele não quiser aceitar, eu fiz a minha parte. Mas não levem rancor, não levem ódio, não levem. Nessas reuniões aqui que nós fazemos, que os centros espíritas, que os cultos evangélicos, protestantes, as igrejas, tem muitos espíritos que vêm assistir, sabe, para pegar essa energia e encarnar novamente. Então aqui também tem muitos espíritos que estão aqui desencarnados, que estão aqui assistindo para que vão voltar ao planeta. E quando a gente está desencarnado, a gente promete mundos e fundos. Mas quando a gente chega aqui, a coisa muda. E tem muitos desses encarnados que às vezes não teve a oportunidade ainda de encarnar por conta de ódio. Quem trabalha, já trabalhou em reuniões mediúnicas, percebe quantos espíritos chegam sofredores ali por causa do ódio, do rancor, de ficar preso a coisas materiais. Então nós precisamos nos libertar disso o quanto antes, né? Porque amanhã pode ser um outro dia, eu posso sair ali e acontecer outra coisa, porque Jesus não disse louco, porque hoje mesmo eu acabo com tudo isso, ou seja, coisa dessa natureza. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Então não espera para amanhã o que a gente possa fazer hoje, ali de pedir perdão, ali, sabe? De tirar esse rancor, tirar esse peso de dentro de si mesmo, que é muito importante. A sexta virtude é o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. No tumulto de nossas emoções, agimos inadequadamente quando não fazemos uso do bom senso, do equilíbrio e do respeito em nossas relações com os demais. Esquecendo que nossa liberdade termina onde começa a do outro. Isso aqui está perdido, né? Perdido que eu digo assim, por muitas pessoas. Mas nós não podemos permitir que isso caia, que isso deixe de ser uma realidade para a gente, que as pessoas têm seus direitos. As pessoas têm suas maneiras de ser, e dentro disso tudo que eu estou falando, ele faz aquilo porque ele só pode fazer aquilo, ele só pode oferecer aquilo. E aí, com esse entendimento, a gente consegue realmente respeitar o outro e saber que a nossa liberdade ela começa quando o outro termina. Em nome do amor, não temos o direito de ultrapassar os próprios limites, de invadir a privacidade alheia, de cercear-lhe a liberdade. Não em nome do amor, né? Não se mata por amor, não se ofende por amor. Se a pessoa está falando isso, infelizmente ela não entendeu o que é o amor. O nosso objetivo aqui é que nós possamos entender um pouquinho o que é esse amor.
para que a gente possa trabalhar a partir de agora, se não fizermos isso ainda. O que é esse amor? O que eu preciso fazer? Vamos chegar melhor na espiritualidade. A partir de agora, nós estamos já caminhando para o mundo de regeneração. Não importa quanto tempo eu vou existir encarnado nesse corpo agora, não. Importa a qualidade disso. Vamos trabalhar. Será que está precisando muito de trabalhadores, né? Para Jesus. A sétima virtude é a capacidade de perdoar, porque o amor não se ressente do mal. Capacidade de perdoar também é muito difícil para a gente devido à nossa situação, né? Em diversas situações ficamos cozinhando, rancor, a gente fica com aquilo ali e só quem sofre é a gente, aquele câncerzinho que eu falei. O nosso corpo físico ele é um anteparo, ele é um espelho, ele recebe a energia. Nosso corpo físico adoece como nós adoecemos. É assim que funciona. Então a gente precisa superar isso, vencer isso. Tive uma palestrante aqui, isso semana passada, outra, que falou uma coisa que eu fiquei pesquisar e pesquisei, que ele tem 90 minutos, 90 segundos para mudar de pensamento, alguma coisa assim, né? Que falou alguma coisa dessa natureza. Eu não pesquisei sobre isso aí, não. Mas deve ser, sabe? Pensou negativo, muda esse pensamento logo, tira isso logo da cabeça, muda isso. A gente precisa fazer isso imediato. Porque normalmente a gente faz ao contrário. Acho que vou ficar resfriado. Pronto, a gente já começa a tomar remédio, tem que ser do contrário. A gente sabe, é o que acontece, por exemplo, a gente vê muito isso em consultório com a depressão. É o depressivozinho que passa a ser aquele depressão, aquela coisa, daqui a pouco, hoje, aí não quer sair da cama. É o contrário. Quando isso acontece, a gente tem que abrir janela, cantar, a gente tem que mudar o estado, tem que mudar esse estado nosso para que a gente não carregue isso conosco. E a gente vai desencarnar com isso para que se a gente já compreende. Não deixando com que a raiva e o ressentimento simplesmente passem por nós. Vamos tirar, então, essa energia negativa. Não estamos errados em sentir tais emoções, mas uma vez que insistimos em alimentá-las, torna-se imprescindível descobrirmos o motivo dessa necessidade. E muitas vezes o motivo ele não está nessa existência. Muitos de nós acontece isso com muita gente. Aí vem as terapias aí variadas que vai nos auxiliar para que a gente descubra o porquê. A gente fica acusando nossa mãe, nosso pai, as pessoas, e às vezes a questão está antes. A gente que está trazendo isso de existências anteriores, porque a gente não trabalhou isso. A gente precisa trabalhar essa mudança de hábito, essa mudança de pensamento ainda aqui conosco, quando estamos aqui. Visando o entendimento e a mudança dos aspectos da nossa personalidade que estão favorecendo essa permanência. Temos que mudar isso. Como preservar-nos das desagradáveis atitudes alheias, ficamos única e exclusivamente focando os aspectos negativos dos outros. A gente faz muito isso, né? A gente, sabe, é uma coisa muito complicada. O carro bateu. Quantos morreram? Não, a gente já vai logo com esse intuito. O que eu posso fazer para ajudar o outro? Então, a nossa maneira de ser, a gente está sempre vendo o lado negativo. A gente chega num local de forma negativa, aí a gente vai atrair o outro, a não ser que a outra parte esteja mais positiva, aí acaba ele trazendo para a gente. Agora, se a gente chegar positivo, a gente muda. E quando a gente está muito positivo, quando a gente está com esse nosso pensamento, o que acontece? A gente consegue observar a atitude do outro. Porque às vezes você está batendo um papo, colegas ali, batendo aquele papo, né? E feliz ali, mas tem aquele que está ali só feliz no rir, só feliz mostrando, e internamente ele está mal. Ele sai dali às vezes e vai para casa cometer o suicídio. Eu sou voluntário do CVV, Centro de Oração da Vida, quem não conhece, 188. 188 é grátis, o telefone pode estar sem crédito. É bom dar esse número para uma pessoa que você tiver desde que está mal, porque tem sempre alguém lá para atender, lá não tem política, não tem religião, a gente só atende o telefone e conversa com a pessoa, não dá conselho, conversa, ouve a pessoa. Muitas pessoas não tem quem falar, não tem com quem falar. E quando a gente está com essa mudança de hábito, nossa, a gente consegue observar. Você chega, a pessoa está rindo, mas alguma coisa bate, você percebe que tem alguma coisa errada. E às vezes você chegou perto da pessoa e só abraçou, ou você chegou e deu aquela atenção especial, diferente ao escutor, né? Que dentro da terapia a gente não fala que escuta, a gente ausculta.
você escutar, que é uma coisa com o coração, uma coisa diferente, você sintonizar-se com o outro, você estar junto com o outro naquela situação, você às vezes faz a diferença. Então nós precisamos, nós que somos espíritas e nos consideramos assim, os seguidores, nos consideramos os trabalhadores da última hora, a gente precisa estar com esse entendimento, porque o mundo precisa desse amor que Paulo traz para a gente. E nós podemos oferecer um pouquinho desse amor. Como desenvolver o perdão se não compreendermos que todos têm as suas razões para fazer o que fazem? Será que tem? Será que a gente consegue realmente entender isso? Temos condições de avaliar com o devido acerto as dores e as alegrias? A gente consegue, observando assim uma pessoa alegre, rindo, triste, saber o que realmente está acontecendo com ela? Então, assim, é muito importante isso. É claro que quando a gente fala, quando tem um olhar terapêutico, é diferente. Que dentro do olhar terapêutico, você está olhando a pessoa está rindo e você está percebendo que o pé está dizendo que não, a pessoa está falando que sim, mas o corpo está dizendo que não. Então, a gente consegue ter uma noção assim, mais completa da pessoa. Agora que hoje em dia que esse negócio de terapia online, a coisa está muito complicada de você conseguir ver os sentimentos. Mas a gente não consegue observar mesmo olhando para o outro. Esse cara que está com raiva, que de repente está com raiva só rindo, brincando. Ou seja, a gente precisa compreender que o outro é o outro. E que o outro está com os seus sentimentos ali. E nós temos essa capacidade, não precisa ser terapeuta, temos a capacidade de oferecer algo melhor, um pouquinho melhor. A oitava virtude é a lealdade, pois o amor não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. A pessoa leal é ética em tudo que sente, pensa e faz. Suas atitudes, portanto, estão sempre alicerçadas na honestidade, na sinceridade, acima de tudo, na fidelidade. É o espírita. Por isso, quando a gente fala de doutrina espírita, é diferente. Não estou falando que a outra religião é menos. Não, né? A outra religião não é menos importante. Cada religião, cada pessoa está naquilo que precisa e Deus é maravilhoso. Deus não tem religião. Então, eu sou espírita, eu gosto do espiritismo, eu falo do espiritismo. Para mim, o espiritismo é maravilhoso. Mas a pessoa que, por exemplo, um protestante, precisa ser protestante, ele precisa saber, ele precisa fazer as coisas sabendo que Deus vai castigar ele. Eu não, Deus não vai me castigar. Mas ele precisa daquilo, então cada um está no seu local. Nós, espírita, coisa maravilhosa, que não tem críticas, não tem, sabe, não tem a gente falar mal, a gente achar que o outro não está errado, cada um está no seu caminho, desde que fale para o bem, que tente fazer o bem em todo momento. Tal é o sentido do seguinte ditado: viva de forma que quando pensarem em justiça e integridade, pensem em você. Coisa maravilhosa, né? Aí você chega em casa, ou aí você chega e tem um tapete assim, você levanta, está cheio de sujeira embaixo do tapete. Aí você fala, já sei quem foi. Porque as pessoas, nós assinamos o nosso nome. Nós deixamos o nosso nome. Que coisa maravilhosa que nós conseguimos fazer isso. Se nós conseguirmos, assim, pela nossa integridade, não é dizer que sou espírita, sou protestante, sou. Não, sem ter que falar isso, é agir como espírita. Não precisamos de pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho e botar embaixo do braço, não precisamos disso. É a atitude nossa que vai fazer a diferença. E, por fim, a nona virtude é a humildade, porque o amor não se ufana nem se ensoberbece. Ufanar-se e ensoberbecer-se significa tornar-se orgulhoso, envaidecido. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando de nossos gestos, de todos esses gestos. Então não é para vangloriar. Nós estamos aqui em fase de evolução, em fase de crescimento, em fase de busca, em fase de melhoria, da gente se sentir cada vez melhor. O apóstolo Paulo, depois de escrever as 9 virtudes da genuína amor, oferece-nos uma síntese do que ele é capaz, do que nós seremos capazes um dia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É somente através da real vivência desse sentimento, atitude que fornecemos-nos no sentido de elevar os atritos que muitos de nossos relacionamentos ainda carregam. Essa mudança, né, da gente realmente se transformar.
Isto numa tentativa de construir vinculações afetivas verdadeiras, enriquecedoras e gratificantes. Eu tinha que ter usado o microfone. E a gente precisar disso. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Coisa maravilhosa isso. Por isso que a gente precisa realmente mudar, precisa realmente se transformar. E aí, ele mesmo, Paulo conclui. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Paulo compreendeu essa grande verdade sem equívoco, que o amor está acima até da fé. Mas como é isso? O homem-bomba, aqueles soldados de Alá, eles acreditam, eles têm fé. Eles acreditam que se ele entrar aqui com a bomba e matar todo mundo, ele acredita que ele vai para os braços de Alá, vai ter 70 virgens. Eles acreditam nisso. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, independentemente de qualquer crença particular. Então, olha só, para concluir, Jesus, ele tem uma frase que está registrada em João 13, deixa eu pegar a cola aqui, capítulo 13, versículo 34, onde Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros amem. E aí, Joana de Ângeles, que é uma mentora, que para mim é uma mentora assim, maravilhosa, porque ela conhece o ser humano de uma maneira muito espetacular, ela que foi assim aquela veneranda, que seguiu o Divaldo até o desencarne dele, ela tem esse poema de amor, que ela fala para a gente de João. João é aquele amado do Cristo. João, aquele a quem Jesus diz que a sua mãe, para ele ser seu filho, aqui tua mãe. João, que é aquele único dos apóstolos que não desencarnou por morte violenta. João, que ficou lá naquela ilha de Patmos, onde só ficava excluído, as pessoas que os romanos não gostavam. E ele, por ter fé em Jesus, ele ficou lá. Onde ele leva Maria e fica lá com Maria, mãe de Jesus, até desencarnar. E foi lá também que ele recebe as revelações, que ele fala com os Apocalipses também. Esse João, ele já velho, ela fala nesse poema. Conta-se que João, evangelista e discípulo amado, quando já idoso é o quebrado, vivendo na ilha de Patmos, conduzido pelos seus discípulos para participar das reuniões que faziam e pediam que lhes narrasse os acontecimentos e comentários, as lições e os feitos de Jesus que ele houvera testemunhado. Ele sempre viveu muito com Jesus, Jesus tinha ele como aquele ser muito querido. E dentro extraordinário, ele repetia: o que mais ficou impregnado em minha memória foi sua recomendação: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tantas vezes o missionário testemunha do Cristo, seu seguidor, repetiu o conceito que certo dia um jovem retrucou ser gostoso. Será que o Senhor não tem nada de novo a dizer-nos? Já nos transmitiu tantas vezes esse ensinamento que nos sentimos cansados dele. Sem qualquer agastamento, o sábio apóstolo redarguiu com bondade: se me amasses, estareis em condições de saber mais. Todavia, embora eu haja repetido tantas vezes esse enunciado, ainda não vos impregnastes dele, deixando que a irritação e o azedume, que são os antídotos, se agastasse, que são anti-amor, se agastasse em vossos corações. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. E a gente não quer deixar essa questão entendendo que esses filhinhos amai-vos uns aos outros, para nós espíritas que acreditamos realmente nisso, que é um convite para a nossa ação, para um chamado, para que nós possamos realmente nos modificar, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nós aqui estamos encarnados e buscar essa evolução espiritual através da prática do bem e da caridade, que esse é o nosso grande objetivo. Que a paz de Deus esteja convosco, que eu procurei seguir o relógio lá, e que nós possamos retornar para nossos lares com essa mesma paz. Muito obrigado, gente.